Oi, tudo bem? Não tô te ouvindo direito. Ai, peraí, agora. Tá me ouvindo melhor? Hum, Ai, que ótimo. Seja Boa bem-vinda. Obrigada. A Marcela vai entrar também? Acredito que sim, mas eu acho que só pode entrar dois por vez. Eu acho que Ah, primeiro, sim. acho que primeiro a fala dela, né? Depois a minha, ou você acha que eu posso falar primeiro? Tá ótimo, tá ótimo. Seja bem-vinda, Yara. Hoje a gente Obrigada. está tendo uma data que eu não sei se a gente pode chamar de data comemorativa, né? Mas historicamente é uma data muito importante. E aqui no escritório, no Fiamma Souza Advocacias, nós temos uma equipe formada totalmente, integralmente por mulheres. Gostaria até de mandar um abraço para Fernanda, para Soraya, para a Isabela e para a Marília, que fazem parte aqui conosco, que atuam nessa luta diária mesmo, que só a gente que é mulher sente na pele, sabe o que enfrentar diariamente a luta, né, por garantir o básico, os nossos direitos fundamentais. E por ser um escritório formado por mulheres, a gente não poderia deixar passar em branco essa data. E a gente quer reconhecer as nossas conquistas, mas a gente quer também levar para as pessoas informações sobre como elas podem garantir esses direitos. E eu fiquei sabendo que o trabalho de vocês na ouvidoria é muito forte e muito importante. Eu queria que você se apresentasse e contasse para a gente um pouquinho do que vocês realizam por lá. Sim, muito obrigada pelo espaço. A FS lá está auxiliando a gente aí a divulgar, né, um pouco do nosso trabalho. Está em processo de formação ainda, de desenvolvimento, mas que tem sido muito importante para a gente. A gente ainda está na parte de pesquisar, de conhecer melhor a nossa realidade, para poder auxiliar, né, as mulheres vítimas de violência dentro da universidade. Esse é o nosso foco. E meu nome é Yara, né? Vou me apresentar. Meu nome é Yara, eu sou estudante do terceiro período de Direito da UFMG. Sou militante do Levante, por isso que eu estou aqui na página do Levante. E sou diretora de extensão do CAAP, do nosso centro acadêmico, que foi o que me abriu as portas para poder estar participando do Levante e conjunto com o projeto de extensão aí da nossa ouvidoria. E o nosso projeto, ele surgiu com um debate dentro da célula do Levante, né, da célula BH, e principalmente da célula Centro, porque a gente percebeu que eram inúmeros os casos de assédio dentro da universidade, mas poucos deles eram tratados com seriedade e eram levados para frente, instaurados processos administrativos, inquéritos, etc. Então, a gente reconheceu esse problema e está tentando, né, estamos evoluindo para poder atuar contra ele, junto com a UFMG, para poder tentar mudar essa realidade nossa, né? Que o assédio está muito presente dentro das universidades, é uma questão que a gente precisa debater e a gente precisa auxiliar nossas meninas a se sentirem mais seguras. Eu Sim, já vi eu muitos vejo. clientes, muito obrigada. Desculpa, Yara. Não, pode falar. Eu vejo que hoje o tema ele realmente tem sido amplamente debatido, mas ainda é um tabu, né? Falar Sim. sobre isso, contar que sofreu assédio e aquele estigma de será que foi culpa minha? Será que eu realmente estava certo? Será que é um mimimi da minha parte? E então esse projeto, ainda que ele esteja iniciando, com certeza ele vai ajudar muitas pessoas e tem uma finalidade, um propósito muito nobre. Parabéns. Obrigada. Eu acho que a gente fica meio com medo de denunciar justamente pela questão da subnotificação, de não ter esse reconhecimento, de não ver as coisas acontecendo, os processos indo para frente. Eu acho que ter uma ouvidoria focada nos problemas das mulheres, na questão de gênero, né, da violência de gênero, vai Sim, auxiliar muito para que as coisas sejam faladas, sejam ditas e debatidas dentro da universidade. exatamente. Agora, uma curiosidade que me surgiu aqui agora.
como que surgiu essa ideia de, no terceiro período, bem no início do curso, levantar essa bandeira, lutar por isso? Você já fazia isso antes da universidade ou foi a faculdade de Direito que te abriu portas para ampliar o pensamento e para lutar por esses direitos? Sim, e acho que travou para mim a live. Ah, voltou. O projeto já estava surgindo e aí fui convidada pelas meninas, mais precisamente pela a Iana está aí presente também, a Ana Lu, Nath, o Arthur, e fui convidada para fazer parte. Oi, gente. Para fazer parte do projeto, mas eu digamos assim, já me considerava feminista, já lutava pela causa, já tinha interesse, já estava bastante, desde o meu terceiro ano do ensino médio. A faculdade só me ajudou a me encontrar, né? A encontrar pessoas que pudessem debater comigo e me auxiliar nesse processo. Sim, e realmente é um processo, né? Todos os dias a gente tem um pouquinho a mais para aprender e para se construir, se desconstruir e se construir novamente. A gente pode começar nas perguntas, Yara? Podemos sim. Então, a gente sabe que na universidade, assim como entre outras áreas também, outros lugares, a mulher, ela sofre preconceito, sofre assédio, sofre machismo. E qual seria a indicação para, dentro de uma universidade, uma aluna lidar, né, com esse assédio quando ele vem de professores? Qual que é o primeiro passo para ela? Existe um passo a passo? Tem algo para se fazer? No caso, vou falar da nossa universidade, né, da Universidade Federal de Minas. Provavelmente em outras universidades que já têm esse apoio da ouvidoria feminina, com certeza os passos são mais tranquilos e mais fáceis. Mas no nosso caso, a gente tem uma ouvidoria geral, que esses casos deveriam ser apresentados até lá para que fossem instaurados processos administrativos. Claro que o processo normal, né, dentro do fazer um boletim de ocorrência, etc., também pode ser feito, mas para que o professor seja responsabilizado dentro da universidade, era necessário fazer dentro da ouvidoria geral. Só que no nosso caso, a gente sofre com processo de subnotificação. A ouvidoria ela não dá conta desses casos. Então, a gente fez até uma pesquisa com eles mesmos, com eles próprios, né? A gente foi atrás desses dados e a gente chegou a um dado assim alarmante, que de 2017 a 2020 eles notificaram apenas 9 casos de assédio sexual dentro da universidade inteira, da FMG inteira, né? E possui muitos cursos e muitos prédios, e isso pra gente foi um choque perceber isso, né? E foram 3 casos de assédio moral, 3 casos de assédio moral, gente, sendo que a gente que está dentro, a gente percebe que a realidade não é essa. Então, a ouvidoria geral, ela não tem dado conta desse processo, né? De pegar os casos e instaurar os processos administrativos e cuidar dessas vítimas de assédio. E por isso que a gente está aí na luta de desenvolver a nossa ouvidoria feminina para que esses casos sejam melhor apurados e que a gente consiga fazer uma reparação integral dessa vítima. Boa noite, gente. Boa noite, Marcela. Seja bem-vinda. Perdão aí pelo pequeno atraso, foram os nossos problemas técnicos aqui. Agora na pandemia a gente está aprendendo a lidar, né, com essa tecnologia, com essa inovação, com as falhas técnicas. As coisas acontecem e você tem que resolver, né? Não tem jeito. Sim. Marcela, seja bem-vinda. Boa noite, Yara. Oi, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vinda. Esse debate é muito importante, eu tenho certeza que vocês duas vão agregar muito, tanto para mim, quanto para as pessoas que estão assistindo a live agora e que vão assistir depois. A gente sabe que hoje é um dia marcado por luta, marcado por conquistas, mas que a gente tem um longo caminho pela frente ainda. E eu acho que ter a oportunidade de debater isso e principalmente debater o que pode ser feito dentro de uma universidade, que eu considero ter ainda um espaço, apesar de ser um espaço de produção de conhecimento, ser um espaço extremamente machista e patriarcal, é muito bom ter 3 mulheres aqui hoje, 3 mulheres de
de uma federal, né? Cada um de uma federal, mas podendo debater, podendo divulgar conhecimento. A Yara apresentou muito bem o projeto de vocês. Se você quiser se apresentar e contar um pouquinho também do que vocês fazem lá. Ok. Então, boa noite. Tenho certeza que a Yara representou a gente aí muito bem. Meu nome é Marcela Furtado de Magalhães Gomes, eu sou professora lá na UFMG. E por causa da minha formação e também até, eu acho, das pesquisas, né? Eu acabei caindo nessas encruzilhadas aí dos conhecimentos, né? Porque eu formei em Direito, mas eu fiz o meu mestrado e meu doutorado em Filosofia, depois fiz uma pós em Pesquisa Social Qualitativa e agora estou fazendo uma formação em Psicanálise. E aí eu fui enveredando por algumas questões específicas, a questão da educação jurídica e dos métodos de educação, metodologias, e questões de análise social do direito, né, e direitos humanos, principalmente no caso dos direitos humanos, questões de gênero, classe e raça, né, num conceito da violência sistêmica e não num termo biologicamente acertado. E aí é isso, e aí conduzi alguns grupos de formação feminista na UFMG, depois um grupo também para mulheres negras e de discussão sobre o racismo, que era o Luísa Marim, depois também coordeno, né, no programa Polo de Cidadania, que é um programa de extensão, a formação em direitos humanos, a educação em direitos humanos, e agora a ouvidoria, com aí os nossos queridíssimos e queridíssimas alunas que vieram, me propuseram, né, a ideia. Eu já tinha tido uma experiência no coletivo de mulheres com a ouvidoria geral da UFMG, que não tinha sido tão positiva. Aí não, eu não falo nem que haja uma não recepção, né? Mas que não teve, assim, talvez a formação, o olhar e mesmo aí as condições institucionais para fazer com que aquilo saísse do plano apenas de uma denúncia e fosse efetivamente encaminhado e processado, né? Dentro da UFMG. E aí, quando elas me aproximaram, eu falei, maravilha, bora tentar isso aí. Vamos ver como é que vai funcionar e o que a gente precisa fazer, né? Estamos agora, assim, num momento bem de compreensão, né? E de tentar, para que essa proposição ela saia com a força que ela precisa sair, mas a gente está animada, né, Yara? Que vai dar certo, que a gente tem aí uma trajetória histórica já que parece ajudar nesse caminhar aí. A Yara estava contando um dado para a gente, né, que é até alarmante, da ouvidoria geral não conseguir abarcar todos esses casos, né? Que de 2017 até 2020, né, Yara, foram 9 casos notificados. Então, a ouvidoria de vocês, que está surgindo agora, com certeza, tem um papel muito grande, muito importante para desempenhar. Eu acho que não só presencialmente acontece assédio e casos de machismo, como também virtualmente, né? Nesse ambiente de aula online, com certeza acontece. E a gente precisa de saber a quem recorrer, como recorrer, e se é um mimimi da nossa parte, ou se realmente é nosso direito, o que pode, o que não pode. Parabéns pelo projeto. A universidade, eu ouvi você falando assim, apesar de ser um espaço de conhecimento, né? Mas, na verdade, eu acho que talvez até por isso, né? Primeiro porque a universidade, ela faz parte da sociedade, e como tal, ela vai estar estruturada e organizada e vai refletir aquilo que institucionalmente, estruturalmente e mesmo formacionalmente cada um de nós vive e reproduz, né? No ambiente social, a universidade vai funcionar como um microcosmo nesse sentido. Ela vai abarcar, então, violências estruturais, institucionais, né, que no todo são sentidas.
não só contra mulheres, mas também contra mulheres. Mas eu acho que no que tange a ser um espaço de conhecimento também, ela até ganha um outro contorno, talvez um outro reforço, né, nessa violência estrutural institucional contra a mulher. Na medida em que o conhecimento sempre foi um espaço reservado aos homens, né? Um espaço em que a mulher é vista como irracional, emotiva, menos capaz, né, de produção. Então, para além, né, do espaço de gênero que a gente ocupa socialmente e que reflete esse patriarcado, todo um conjunto de reproduções e formações culturais para limitar, né, o espaço de reconhecimento, de acesso, de oportunidade, né, de presença da mulher. Você vai assistir no ambiente universitário, né, ou no ambiente de produção do conhecimento, em geral, uma característica específica, né, da própria exclusão da mulher na capacidade racional de produção, que vão tornar esse espaço muito propício, né, para que essas violências se reverberem. Sim. Nossa, perfeito, perfeito. Quer falar alguma coisa, Yara? Desculpa te interromper. Muito bem. Eu acho que nós somos maioria, né, dentro da universidade, maioria de alunas, né? Mas ainda falta na docência, ainda falta na pesquisa, ainda falta nas referências que a gente utiliza, ainda falta essa força feminina, né? Tipo, apesar da gente ter a maioria, ainda não conseguimos alcançar um lugar, né, de doutora. Esse espaço reflete, Yara, exatamente essa reprodução. Por quê? Porque as mulheres também não eram maioria, nem como estudantes, né? Na verdade, essa abertura foi acontecendo lenta e gradualmente, e o que possibilitou essa questão numérica foi a institucionalização de uma entrada objetiva, de uma entrada que não depende de critérios subjetivos de avaliação. Então, no âmbito estudantil, principalmente de graduação, a gente vai ter um acesso maior de mulheres. Mesmo assim, em determinados cursos, ainda há um extremo preconceito com a presença feminina, né? A gente vê esse desequilíbrio em todas as universidades. Todas aquelas funções que estão ligadas ao cuidado, que é o espaço social que sempre foi reservado à mulher, né? Então, enfermagem, assistência social, mesmo, né, os cursos de professor ou de docência, né, os cursos de licenciatura, para ensino médio, ensino fundamental, enfim, e assim por diante, tem uma presença feminina maciça. E os cursos tidos como extremamente masculinos, como o caso das engenharias, né? Cursos de exata, ainda uma presença baixa, muito pequena, muito pouco significativa. Aproveitando... Além do desincentivo do segundo grau, né, que já vem massacrando essa presença das mulheres na entrada, dentro das universidades também, essa reprodução de violências, né, continua e vai fazendo com que elas se excluam. Mas cada vez que você sobe na hierarquia, isso também vai se afunilando. Então, ainda nos cursos de grande presença feminina, quando você chega nas pós-graduações, que tem processos subjetivos ainda, né? A entrevista, avaliação de projeto, avaliação de orientador, afunila-se a presença feminina. Quando você chega nas carreiras docentes, que também são processos que têm avaliações subjetivas, né? Banca de colegas, de 3, afunila a presença feminina. Aproveitando essa fala, Marcela, uma amiga minha, ela faz mestrado na computação aí na UFMG, e eu pedi para ela para me enviar algumas perguntas, né? Porque eu acho que ela é a única mulher e ela é uma mulher negra. Então, ela tem duas cargas, né, nas costas dela. Sim. E aí eu enviei as perguntas para a Yara me ajudou a selecionar algumas. E uma das que a gente selecionou aqui é como podemos conscientizar nossos colegas sobre piadas e comentários machistas. Eita! Yara, você quer falar primeiro, Yara?
Eu acho que eu já tô meio sem paciência, assim. Não sei. Mas não sei se eu não sou muito boa para responder isso. Mas não sei, acho que orientar não é mais o nosso lugar, sabe? Explicar, tentar. Acho que a gente tem que, não sei, estar presente, sabe? Reunir forças, estarmos juntas e nos apoiarmos. Acho que principalmente isso. Acho que educar, ensinar não nos cabe mais, sabe? Acho que os homens eles têm que correr atrás disso sozinhos, com as próprias pernas. E é É, Perfeito. eu acho que essa é outra questão, né? A interseccionalidade das violências, né? Então, a gente sabe que o fato de ser mulher, sim, vai trazer restrições de oportunidades, né, desigualdade salarial e muitas outras, mas num país que é marcado por um demônio de três cabeças, né, que é capitalismo, patriarcado e colonialismo, a violência ela vai se aprofundando e se entrecruzando em espaços ainda menos restritos de acordo com essas posições de privilégio ou desprivilégio, né? Então, sim, mulher em relação ao homem, mas a mulher branca em relação à mulher negra, né? A mulher rica em relação à mulher pobre, né? Então, as questões, uma mulher negra e pobre, ela sofre violências extremamente mais profundas do que aquelas de uma mulher branca, né? E de classe econômica mais avantajada, que esses espaços vão lhe garantindo. Com relação a essa questão, eu tenho sempre dois pontos, né? Para além de ser mais velha que eu sou professora. Então, eu sempre trabalho com a ideia de que a educação é possível. Senão, eu não posso estar dentro de sala de aula, né? Se eu achar que a pessoa está perdida para todo sempre, eu não tenho como fazer esse diálogo, né? Com o diferente, com o diverso. Então, eu sempre acho que é possível educar. Eu não digo que seja o papel dela. Esse é o meu papel, né? É o meu papel como profissional, é o meu papel como mãe, né? Então, nesses dois papéis, eu entendo perfeitamente o meu dever, né? E eu, em geral, tento não fechar a porta de comunicação, mesmo que veja certas atitudes. Agora, eu acho que é importante reconhecer também, mesmo assim, né? Isso eu já a, a, a gente, de alguma maneira, não é um dever, não é um papel, não é uma obrigação. Mas em alguma instância, a gente acaba tendo que educar, de alguma maneira. Né? Primeiro, porque a gente vive numa sociedade. Segundo, porque a violência e a desigualdade de gênero está aí. Terceiro, porque a gente não pretende eliminar todo o outro ser, né? Todo o outro oponente. Então, viver em sociedade de alguma maneira, por estar presente, é também criar essa comunicação que permite essa troca, né? Troca de posições, interpretações, vivências. Existe uma educação nesse estar presente também, né? Em ocupar os espaços, em fazer falas diferentes dessas, né? Por outro lado, eu acho que a gente tem que reconhecer sempre as nossas necessidades e demandas, para também não se ferir, né, nesses espaços, e reconhecer também que há pessoas que o fazem, muitas vezes, por ignorância, por não ter, de fato, sabido que essa é uma questão, uma discussão ainda, por um hábito, às vezes mais arraigado, e essas pessoas podem ser convencidas, podem vir a estar conosco em algum momento, valem, às vezes, um esforço, né? Em prol de uma sociedade melhor. Sim. Mas há pessoas que não. Há pessoas que têm um prazer perverso, né? Em ferir o outro, psicanaliticamente falando, né? E se utilizam disso, né? Nas suas relações. E aí a gente tem que saber se retirar desses espaços também, né? Isso eu acho muito importante, que a gente entenda aí as diferenças né, de posicionamentos. E acho que agora o bolsonarismo está nos ensinando isso muito claramente, né?
Quem Sim. goza com a dor alheia e quem se arrepende de ter ficado cego àquilo que era o monstro que estávamos construindo. Estávamos coletivamente, né? Não individualmente, porque eu não votei nessa porcaria, mas enfim. Nem eu. Marcela, muito interessante sua fala, porque quando a Yara falou, eu concordei com ela de primeiro, porque a gente realmente está cansada de falar, de falar, de falar, e não dá resultado, e a gente pensa como que é possível que até hoje uma pessoa consiga reproduzir essa fala. Mas aí, agora, te ouvindo, eu lembrei que quando eu entrei na faculdade, eu também não conhecia o feminismo. Foi a UFOP que abriu minha mente, foi a UFOP que me fez pensar assim, gente, realmente a gente precisa falar e falar muito, porque a gente ainda não tem todos os direitos garantidos, né? Efetivamente garantidos. Então a gente precisa sim, e tem que fazer o barulho que a gente conseguir para lutar por isso. Eu lembro de ter visto aquelas passeatas assim de 8 de maio e visto algumas coisas tipo de tirar a blusa, tirar a sutiã e ter pensado, nossa, pra que isso que é desnecessário? E hoje eu não acho tão desnecessário assim, muito pelo contrário. E foi a faculdade que fez isso comigo, porque alguém teve paciência de me ensinar, né? Exatamente. É importante saber essas nuances, né? É claro que é o que eu estou falando, não é seu dever, não é sua obrigação. Você não tem que estar a todo momento como uma wikifêmea, né? Por aí. Disponível. Não é isso. Mas que a gente, em alguma medida, estar presente, ouvir certas coisas e dizer sobre elas de um outro ponto de vista já é, né? É uma troca e reconhecer as possibilidades ou não dessas trocas. Eu acho que a gente também tem que se preservar, né? A gente não tem que sangrar pelo mundo o tempo inteiro, né? Escolher as lutas, saber os horários das lutas, isso é importante também. Sanidade, né, gente? Sanidade mental é um negócio muito importante. Importante na pandemia. A Lira... Desculpa, Yara. Eu queria ler um comentário aqui da Lira Amaral, que falou que, se não falha a memória, um artigo científico assinado por um homem, ele tem 37% maior de chance de ser aceito em revista científica. E aí a importância da seleção às cegas que a Marcela comentou, né? Sim, exatamente. Eu nem cheguei nos cargos de direção ou gestão, né, na faculdade, né? Então, assim, cargo de reitor, de diretor, né? A gente ainda tem números muito pouco significativos, né? Em comparação ou proporcionalmente. E sim, todo o espaço de produção científica ele foi um espaço de privilégio masculino eterno, né? Inclusive pelo silenciamento, né, Yara? A Yara me mandou um pedaço do texto dela, fala pra gente um pouquinho dele, né, Yara? Mesmo que a mulher tivesse ali presente, ela não era vista, né? Não era ouvida, né? E a Ana citou, né, que a ouvidoria também faz parte desse processo de tentar conscientizar as pessoas. É até o nosso segundo passo, né? O nosso primeiro passo é essa pesquisa, e o nosso segundo passo é mostrar isso através de cursos, de workshops, de debates, o que a gente está fazendo, o quão importante é lutar para que essa opressão de gênero acabe dentro da universidade. Só mandar um beijinho para a Lira, porque a Lira é uma querida aluna, que eu amo muito. Ex-aluna, né, Lira? Agora eu que aprendo com ela, mas... E tem alguns... eu estava pesquisando alguns dados, né, e eu vi que é uma crescente. Nós estamos sofrendo com uma crescente de assédio. Por mais que a gente fale muito e ultimamente tem sido mais comentado, né, estamos sofrendo com uma crescente de assédio. Eu peguei uns dados e desde 2014, assim, tem casos na USP, tem casos na UFO, que até tem uma ouvidoria feminina também, a UFOP, né? Também tem uma ouvidoria feminina. Na Federal do Mato Grosso, em Sergipe, em 2017, na Universidade de Vila Velha, em 2019, um caso muito, muito emblemático, e na UFMG em 2020, né? Foi um caso do estudante de arquitetura, de 12 casos de estupro, muitos deles realizados dentro da universidade, e da pedofilia, vários de exposição vexatória dessas vítimas. Então, eu acho que, apesar da gente estar se construindo, se fortificando,
o outro lado ainda está bombardeando a gente muito e a gente está. Eu não sei se essa notificação ela vem por essa fala mais agressiva, né? Por a gente mais agressiva, assim, por a gente conseguir debater mais essas coisas e aí os casos vão surgindo, ou se a gente está sofrendo uma represália do outro lado e essas coisas estão vindo mais incisivas, mais fortes também, a gente ainda não consigo distinguir. Oi, Yara, eu Mas acho que tem alguns fatores aí, né, nesse aumento. A represália é uma boa identificação sua, né? Tem um texto da Susan Faludi que chama Backlash, que é da década de 80, para você ter ideia, mas que fala sobre esse fenômeno, né? Toda vez que um grupo vulnerável consegue uma organização e uma visibilidade para suas questões, para suas lutas, né? Que torna e consegue fazer com isso, então pauta, né, para políticas públicas, para transformações sociais, há uma onda conservadora de represália, ou de que ela chama de backlash, né, de contra-ataque a essas conquistas, a esses movimentos, que ela é mais ou menos dirigida e mais ou menos também espontânea, do ponto de vista dos próprios costumes, instituições, tradições que vão se sentindo ali, né, golpeados. Então, existem movimentos direcionados, né, grupos que também vão contra-atacar, e movimentos espontâneos que vão se dar de forma aleatória por meio de toda a sociedade, que fazem realmente um ataque, um contra-ataque, né? E a gente vê isso muito claramente. Inclusive, o livro dela, ela mostra isso contra o feminismo, na década de 70 e 80, nos Estados Unidos. Então, propagandas, né, que feminista era uma mulher violenta, uma mulher depressiva, uma mulher que não tinha relacionamentos afetivos, né? Todo um conjunto de ciências, dados científicos, com o número de depressão entre mulheres feministas, número de queda reprodutiva, todas pesquisas não comprováveis e não comprovadas, com validade duvidosa, e que foram descartadas posteriormente por outras pesquisas que mostravam os vieses, a falta de embasamento, né, dessas argumentações, mas que vão se difundindo e vão criando esse movimento de contra-ataque. Então, eu acho que o Brasil, como sempre, né, o Brasil sempre vem um pouco atrasado nas suas questões, até pelo colonialismo. Então, ele tem um capitalismo atrasado, né, um capitalismo que Florestan chamava de dependente retardatário em relação aos países colonizadores. E em relação ao feminismo, né, a gente vai sentir, na verdade, um ganho de pauta política e pública pós-ditadura e redemocratização, né? Não que a organização já não tivesse acontecido, mas há um desmonte dessa organização com a ditadura, que até se reestruturar, ganhar perna, né, colocar o que está ali posto na Constituição, e aí isso começar a ser costurado em pautas regionais, locais, obviamente que o backlash ele começou a ser sentido quando essas conquistas vão se multiplicando, né? Vão se tornando pautas mais visíveis e que influenciam políticas públicas. Então temos isso, claro, mas temos também alguns efeitos que eu acho que são decorrentes também de outros motivos, né? No nosso caso, no momento em que estão agora toda essa campanha do backlash, que leva, inclusive, à eleição de um presidente claramente misógino, de discurso abertamente misógino, que quer armar a população, o que significa, em geral, para nós mulheres, mais mortes, né? Homens violentos dentro de casa, onde a violência doméstica, né, brasileira já é enorme, dos países de maior número de violência doméstica, agora armados, né, mais facilmente. Então, temos isso também, que eu acho que contribui, para além do movimento espontâneo, dirigido de alguns grupos, a gente tem um cenário atual muito ruim, né, porque criou uma legitimação social para esse tipo de discurso, para esse tipo de violência. E eu acho que temos também aí o próprio esgotamento de algumas políticas, né? E aqui, não me entendam mal, eu não estou criticando a Lei Maria da Penha, pelo contrário, a Lei Maria da Penha é um ganho sem tamanho, mas
como toda lei brasileira, né? A existência da norma não garante sua efetividade, né? Não é publicar uma norma que faz com que ela se torne realidade concreta, como né? Então, a ineficiência, né, no treinamento das instituições para lidar com a questão de gênero, na criação de novas instituições como as delegacias especializadas, a polícia de fiscalização das medidas protetivas. 2, a criação dos grupos, né, porque a lei prevê que uma política meramente punitiva e repressora, ela não é uma política eficaz, e a gente sabe disso, porque você não está atacando estruturalmente a violência contra a mulher, você continua fazendo socialmente, culturalmente, institucionalmente misoginia, e aí você vai enxugando gelo, punindo 1, 2, 3, 4 agressores. Realmente, isso é, né, uma política absurda, se fosse assim que ela fosse pensada. Então, os grupos, né, de assistência social e discussões psicológicas com os agressores, com as mulheres que sofrem violência, a formação feminista, a educação, né, de homens e mulheres, né, para uma sociedade de igualdade, enfim, todos esses passos eles acontecem mambembe, né, e praticamente sem qualquer reforço. Então, realmente, o que acontece? Você publica a lei, você tem um medo, né? Agora eu vou ser punido. Mas com o passar do tempo em que se percebe essas deficiências, a normalidade, digamos, dos números anteriores, então aquele decréscimo volta a se tornar estável, né? Então, eu acho que esses fatores combinados, né, que acho que é uma deficiência de política estrutural, né, e a universidade é um exemplo claro disso, né, gente? A gente teve alguns casos, como a Yara citou, muito famosos, de destaque de mídia, mas que quando a gente vai olhar efetivamente como a administração reage a esses casos e trabalha dentro do ambiente da universidade para, né, a geração de medidas concretas, eficazes, de política de gênero, etc., etc., a gente percebe muitos buracos ainda, né? Muitos buracos. Todo um conjunto de ineficiências, ineficácias, de discursos, né, de contra-ataque, de choque, enfim, que vão deixando muito claro como que a gente avança, mas tem que estar sempre, né, de olho nos passos também que vêm contrários, né, a esses movimentos. Sim. Infelizmente, são inúmeros fatores que fizeram a gente chegar até aqui. A Iana comentou aqui agora, né? Ela falou que ela também acha que por termos um presidente que incentiva, que apoia, que faz piada, isso se torna mais fácil, né, de se manifestar perante a população, né? A gente copia um modelo. E a banalização da violência sempre produz mais violência, né? Quando aquilo deixa de nos chocar, deixa de ser algo que você fala, nossa, mas isso é um absurdo, e torna-se algo corriqueiro, inclusive risível, perde até um pouco da força, né, de violência, na verdade. Sim. Uma das perguntas que minha amiga mandou e que a Yara escolheu foi falando sobre a importância da gente ter um grupo de apoio, né? Da gente ter com quem conversar sobre isso. E se por acaso alguém da UFMG se sentir constrangida de alguma forma, onde que ela pode buscar essa ajuda para uma conversa mesmo, para um apoio, principalmente para falar de situações constrangedoras que acontecem no dia a dia? Eu acho que a ouvidoria geral para assédios, né? Como a gente já debateu, não é muito eficaz. Então, quando a nossa ouvidoria estiver pronta, nós podemos. Mas, no momento, eu acho que os centros acadêmicos fazem um papel muito importante. O CAP, lá do direito, tem uma diretoria de mulheres, onde a gente faz um trabalho muito bom. A Larissa, nossa diretora de mulheres, excelente. Então, pode ter esse diálogo, essa troca, esse apoio. A Pró-Reitoria de Extensão também é muito bom, porque tem agora uma diretoria de direitos humanos dentro da Pró-Reitoria de Extensão. Não é um órgão para recebimento de denúncias, não é isso, mas é um órgão
que lida com essas questões na universidade como um todo, então tem uma sensibilidade, uma empatia, vai saber encaminhar, inclusive para os outros grupos também, né? Porque tem vários grupos de extensão que fazem esse acolhimento, né, dentro da universidade. De apoio mesmo, né? Ter esse apoio. E as nossas células do Levante, né? Puxando um pouco da sardinha, a nossa Células do célula Levante. sempre com esse intuito de cuidar das nossas mulheres, um movimento feminista de apoio, de cuidado. Então, acho que dentro da UFMG a gente tem esses lugares assim, de apoio. Os centros acadêmicos são muito fortes dentro da maioria dos cursos, né? Tem centros acadêmicos, diretórios acadêmicos que fazem esse processo, não só com as mulheres, mas com a PRAE também, né? outros. Que é a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. A PRAE também é uma pró-reitoria muito bacana de ser procurada, e ela já tem um caráter mais de apoio, acolhimento, direcionamento dos estudantes, com o DCE, um contato costuradíssimo com o DCE, o Diretório Central, né? Auto-organização, né? Eu acho que é Auto-organização. nossa palavra. E se uma pessoa, um aluno, presenciar uma situação de assédio moral, principalmente motivada por machismo, no ambiente de trabalho ou acadêmico na universidade, o que ele deve fazer? Tem um passo a passo, um procedimento? Para denúncia, se ele denuncia na ouvidoria, a ouvidoria que é responsável por encaminhar essa denúncia para um tratamento pela unidade onde ela ocorreu. E a denúncia dele é tratada pela ouvidoria de forma anônima somente quando vai se instaurar aí, de fato, pela unidade, aí um procedimento administrativo, né, de apuração e responsabilização, é que se vão conhecer os atores ali, né, da denúncia. Então, há esse órgão, né, que vai encaminhar para os demais órgãos, mas quem vai apurar isso mesmo dentro de cada unidade vai depender de qual, né, espaço em onde aquilo ocorre, porque a direção, às vezes, ela encampa isso mais, e ela monta uma comissão dentro dos membros da direção ou dentro dos membros da congregação. Unidades maiores, às vezes, já tem até alguma estrutura específica para organizar a construção dessas sindicâncias e responsabilizações. Unidades menores, nem tanto. Então, as estruturas não vão ser exatamente as mesmas. O que é o mesmo, em geral, é o tipo de procedimento, vamos pensar assim, porque ele não é da universidade, né? Ele, na verdade, é de qualquer instituição federal. Então, é o procedimento administrativo, ele tem algumas fases, alguns prazos, né? Orientado muito dentro também da estrutura do processo civil. Então, vai se seguir essa ideia de apuração, né, via sindicância, posteriormente instauração ou não de um processo administrativo para responsabilização. Mas o órgão que coleta a denúncia de forma geral e distribui para suas unidades específicas é a ouvidoria. A geral, né, que hoje existe. Sim. Bom, nós terminamos nossas perguntas e eu queria deixar o espaço aberto para divulgar o Levante, a ouvidoria, o movimento feminista. Acho que a Marcela pode falar um pouquinho aí do nosso projeto e do movimento, né? Do nosso movimento feminista dentro do nosso projeto. A ideia hoje, né, apesar de existir a ouvidoria geral, e aqui não estou nem dizendo de uma ineficácia ou ineficiência, por que não? Mas de uma estrutura pequena que tem que comportar uma universidade inteira numa diversidade de demandas muito grande, né? Mas além disso, talvez, é um pouco de tentarmos centralizar também essa estrutura de geração da sindicância e apuração, né, dos fatos, de tal maneira que a ouvidoria possa receber a denúncia, mas já construir ali alguns elementos probatórios antes de passar isso para a formação de uma sindicância, né, de um procedimento administrativo, e também de que isso tenha um órgão composto nas instâncias superiores, de forma a dar uma padronizada, né, tanto no acolhimento que é necessário com as pessoas que sofrem esse tipo de violência, no tipo de escuta, né,
no tipo de sigilo ali, no tipo de encaminhamento, para que haja essa especificidade, exatamente para que nós tenhamos uma eficácia maior no tratamento dessas violações. Então, acho que com relação ao nosso trabalho, o que nós já verificamos ab início, não é que se necessita, né, multiplicar as ouvidorias para cada tipo de demanda, mas quando se trata de violações com sujeitos historicamente vulnerabilizados por estruturas sociais invisibilizadoras, tal qual a própria universidade, é necessário que você tenha um órgão que tem um olhar para a violência estrutural, né, para a dificuldade de quebrar esse tipo de violação, para fazer essas denúncias, né? E para dar seguimento ou prosseguimento a elas. Caso contrário, elas acabam caindo ali num espaço um pouco frutífero. Então, acho que essa que é a ideia, né? E fazer isso num solo muito bom, muito fermentado, como a Yara já destacou. Não somos a primeira, né? Temos aí um grande exemplo na própria UFOP e em outras federais de Minas, mas também do país. Então, a gente vai ter um terreno de pesquisa para fundar algo sólido. Com relação ao movimento feminista, o que eu posso dizer é mulheres, mulheres, mulheres. Simone de Beauvoir já dizia, a gente não nasce mulher, a gente se torna. É um caminho em descobrir e se portar e se colocar no mundo, num mundo que é hostil, né? Extremamente hostil a nós mesmos. Então a gente tem que descobrir as causas, os motivos dessas hostilidades e a gente tem que se irmanar umas às outras nessas trajetórias para se proteger, para lutar, para se defender pelas nossas oportunidades e direitos. Então, mesmo numa onda aí de backlash, não bate no peito para falar eu não sou feminista, não. Bate no peito para falar assim, eu estou me tornando mulher, estou descobrindo que o feminismo cria condições para estar junto com outras mulheres numa luta por um mundo melhor e mais igual. Para todas nós. Para você, para sua mãe, para suas filhas, para suas irmãs, né? Para todas nós. Eu acho Mulher que não é uma, né? Mulher não é uma questão não é uma questão biológica. Mulher é uma questão de espaço social, de violação por uma determinação de comportamentos, de estereótipos, de posições, né? Aí associadas ao gênero. Então, todas nós, mulheres trans, mulheres cis, mulheres, né, de todas as classes e cores, têm que se reconhecer nessa luta. sim, e Vamos lembrar que juntas. o nosso movimento não é único, né? A gente não podemos falar de quebra do patriarcado sem falar da quebra do capitalismo, dos problemas da LGBTfobia, dos problemas das questões de raça, principalmente. Nós estamos todos juntos, todos interseccionados para poder mudar o nosso mundo, né? E também muito em relação ao cuidado, eu acho que um papel importante da ouvidoria é ter essa reparação integral da vítima, uma coisa que a gente discute bastante, ter um cuidado, a questão de deixar as coisas ser parcial, esqueci a palavra, gente. De não divulgar as informações da vítima, de ter esse cuidado, de ter esse apoio, é muito do nosso Sigilo. movimento, sigilo, de ter muito do nosso movimento esse cuidado entre a Muita gente. responsabilidade, né? Com essa violação, você tem que ter o trato necessário. Sim, e eu acho que é isso. Nós, como feministas, devemos não apontar o dedo para nossa coleguinha que ainda não se encontrou, mas sim tentar produzir, né? E junto com ela tentar mostrar por que que a gente pensa dessa forma e como a gente pode conquistar mais coisas pensando dessa forma e lutando pelos nossos direitos, pela nossa igualdade, principalmente, né? Em todos os âmbitos, para que a gente pare de sofrer essas violências e pare de sermos colocados como Menos. inferiores, né? Como menores. Igualdade na diversidade. Todas Sim, termos as mesmas oportunidades de sermos quem quisermos ser, né? Isso. perfeito. Vamos juntas.
junto. Eu não sei nem se eu tenho palavras para falar agora, depois que vocês duas fizeram tudo isso. Eu me coloquei aqui como um portal, acho, um instrumento, na verdade, né? De trazer duas pessoas que pudessem divulgar o que acontece na UFMG e ajudar estudantes, né, a buscarem ajuda. Mas não foi isso que aconteceu aqui agora. Eu acabei de ter uma aula sobre mil coisas, nem só sobre feminismo, ouvidoria. Eu estou honrada e agradecida de ter tido a oportunidade de aprender com vocês aqui. Eu aprendi muita coisa, tem várias coisas anotadas aqui para refletir, para pesquisar depois. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Buscar conhecer, aprender sempre mais. Tem um longo caminho pela frente para me tornar mulher. E, Marcela, muito obrigada por todas as suas palavras, pelo ensinamento. E, Yara, muito obrigada por mostrar que até quem está no início do curso pode sim fazer muita diferença. E você trouxe muito conhecimento para a gente, muita informação. Eu estou sem palavras de verdade. Muito obrigada por terem feito isso aqui no nosso perfil e por terem me ajudado tanto hoje. Que isso, obrigada a vocês pelo convite, né, Yara? Que a gente fica mais do que honrado de ser convidado para estar aqui trocando junto. Fala, querida. Muito bom disponibilizar esse espaço para a gente. Muito obrigada. Agradeço muito ao Levante, ao CAP e à professora Marcela, que dá aula, né, gente? Ela é perfeita demais. É vício, né? Vício de profissão. Não, é maravilhosa. Sempre muito presente, tudo muita informação, muito conhecimento. Também anotei várias coisas. Vou pesquisar. É uma mulher incrível, né? Então, só muito orgulho. Somos todas, somos todas. É bom a gente ter uma referência assim, né? A gente está aqui debatendo 3 mulheres e um lugar de fala que talvez não seria nosso, talvez seria um homem mediano, um homem ensinando pra gente. E são 3 mulheres conversando e sobre um assunto tão importante, né? A ouvidoria da UFOP, que proporcionou, não é, através da Camila, essa conexão. A Flávia Máximo também, que para mim é um exemplo de professora, de mulher, de pesquisadora. E elas fizeram essa conexão, fui aluna, e hoje estou aqui tentando ajudar, não como professora, né, mas ajudando os estagiários aqui do escritório e podendo aprender ainda, né, com vocês. Obrigada de verdade, gente. Obrigada. Beijo e um 8M aí de muita luta para nós. Sim.